Quando minha nora e meu filho ganharam 90 milhões de reais na loteria, não imaginei que 3 horas depois eu estaria na calçada com uma mala improvisada, enquanto ela gritava: "Não precisamos mais te ajudar, velha. Vá procurar abrigo em outro lugar." Mas foi só quando perguntei calmamente: "Você viu o nome que está assinado no verso do bilhete?" que seu sorriso congelou. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários: de onde você está assistindo este vídeo? Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Meu nome é Teresa Alvarez. Por quase 10 anos vivi sozinha após perder Ricardo, meu marido de 30 anos, para um infarto. Nossa casa de 3 quartos no subúrbio de Tampa se tornou grande demais para mim, mas cheia de memórias que me impediam de vendê-la. Foi quando meu filho único, Eduardo, ligou dizendo que havia perdido o emprego e precisava de um lugar temporário para ficar com sua esposa, Vanessa. "É só por alguns meses, mãe", disse ele ao telefone, "até conseguirmos nos estabelecer novamente." Aqueles alguns meses se transformaram em 5 anos. Inicialmente fiquei feliz com a companhia. A casa voltou a ter vida, vozes. Vanessa era charmosa e atenciosa nos primeiros tempos. Fazia questão de preparar a mesa para o jantar e Eduardo me ajudava nos pequenos reparos que a casa precisava. Mas à medida que os meses passaram, a dinâmica mudou. Primeiro foram pequenas coisas. Minhas receitas antigas já não eram saudáveis o suficiente, segundo Vanessa. Meus programas de televisão eram barulhentos demais quando ela precisava trabalhar em seu laptop. O quarto de hóspedes que eu usava como ateliê para minha pintura foi temporariamente transformado em escritório para ela. Meus pertences foram empilhados em caixas no porão. "É só até eu conseguir mais clientes para meu negócio de consultoria", explicou Vanessa. "Preciso de um espaço profissional para as videochamadas." Eu concordei, como sempre fazia. Afinal, eles estavam passando por dificuldades e eu queria ajudar. Cada vez mais, porém, sentia que meu espaço na própria casa diminuía. Meu quarto tornou-se meu único refúgio, e mesmo assim Vanessa batia na porta sem cerimônia, entrando antes que eu respondesse. Quando completei 68 anos, Eduardo tentou organizar uma pequena celebração. Comprou um bolo, acendeu velas. "Não exagere, Eduardo", ouvi Vanessa murmurar na cozinha. "Ela não precisa de tanta atenção. Vai ficar mimada." Como se eu fosse uma criança, como se a casa não fosse minha. Um ano depois, descobri que Eduardo não estava mais desempregado. Já trabalhava há quase 2 anos em uma boa posição, mas continuava morando comigo para economizar. O dinheiro ia para as roupas caras de Vanessa, para as viagens de fim de semana que faziam sem me convidar, para o carro novo que estacionavam na minha garagem. A cada mês que passava, eu me sentia mais invisível na minha própria casa. Vanessa deixava recados na geladeira. "Por favor, não use a máquina de lavar depois das 20 horas. O barulho me incomoda." Ou, "Mudei suas coisas do armário da cozinha para dar espaço aos meus utensílios novos." Tudo sem me consultar. Tudo como se a casa já fosse dela. Eu pagava as contas. Todas elas. Água, luz, internet, impostos da casa, com minha modesta aposentadoria de professora e algumas economias que Ricardo havia deixado. Enquanto isso, eles economizavam para o futuro. Numa quarta-feira fria de janeiro, acordei cedo como de costume. Preparei café da maneira que gostava, forte e com um pouco de canela, um dos poucos prazeres que ainda controlava. Na mesa da cozinha, vi o bilhete de loteria que havia comprado no dia anterior. Era algo que fazia ocasionalmente, usando sempre os mesmos números. O aniversário de Ricardo, o meu, o de Eduardo e a data do nosso casamento. Peguei o jornal que estava na porta e o abri na página dos resultados da loteria. Normalmente, mal verificava os números, era mais um hábito do que uma esperança real. Mas naquela manhã, meu coração quase parou. Conferi 1, 2, 3 vezes. Os 7 números coincidiam perfeitamente. Prêmio acumulado, 90 milhões de reais. Sentei-me, respirando com dificuldade. As mãos tremiam tanto que derramei café na mesa. Precisava me acalmar e pensar. Essa quantia mudaria tudo.
Poderia me mudar para um lugar menor, mais adequado para mim. Poderia viajar, conhecer lugares que sempre sonhei. Poderia ajudar Eduardo de maneira sensata, talvez ajudar com a entrada de uma casa própria para ele. Todas as possibilidades passavam pela minha cabeça. Deixei o bilhete sobre a mesa, fui ao meu quarto e liguei para o banco. Precisava saber como proceder. O gerente me orientou a guardar o bilhete em segurança e comparecer ao escritório central da Loteria Estadual para reivindicar o prêmio. Retornei à cozinha para guardar o bilhete, mas ele não estava mais lá. Procurei por toda parte, cada vez mais ansiosa. Foi então que ouvi gritos de excitação vindos da sala. Vanessa segurava o bilhete nas mãos, pulando e abraçando Eduardo. "Ganhamos, amor! Ganhamos!" gritava ela. 90 milhões! Não vamos precisar mais morar nesta casa velha. Eduardo parecia atordoado, mas sorria. "Como assim? De onde veio esse bilhete?" "Estava aqui na mesa", Vanessa respondeu agitada. "Alguém deve ter esquecido, mas não importa. É nosso agora." Parei na porta da sala, observando a cena. "Na verdade, o bilhete é meu", disse calmamente. "Comprei ontem e acabei de verificar os números. Eu ganhei." Os dois viraram-se para mim. Vanessa segurou o bilhete com mais força, seu sorriso vacilando por um momento. "Não seja ridícula, Teresa. Se fosse seu, estaria guardado. Você deixou na mesa da cozinha, praticamente abandonado." "Isso não muda o fato de que é meu", insisti. "Inclusive está assinado no verso, como sempre faço." Vi o pânico atravessar o rosto dela quando virou o bilhete e viu minha assinatura. Eduardo parecia desconfortável, olhando do bilhete para mim, sem saber o que dizer. "Isso não significa nada", disse Vanessa rapidamente. "Você mora conosco, cuidamos de você. O que é seu é nosso, somos uma família." A palavra família na boca dela soou como uma mentira. 5 anos de pequenas humilhações passaram pela minha mente. 5 anos sendo tratada como hóspede indesejada na minha própria casa. "Quero meu bilhete de volta, Vanessa", disse com uma firmeza que não sabia que ainda tinha. O que aconteceu em seguida foi como um pesadelo em câmera lenta. Vanessa mudou completamente. Seu rosto transformou-se em algo que eu nunca tinha visto antes. "Você acha mesmo que vou devolver?" riu ela, amarga. "Você já teve sua vida. É nossa vez agora. Eduardo e eu merecemos esse dinheiro mais que você." Eduardo finalmente interveio. "Vanessa, não podemos." "Cale a boca!" ela gritou para ele. "Você quer mesmo continuar sendo um fracassado dependente da mamãe? Esta é nossa chance." Nas 3 horas seguintes, testemunhei a transformação completa da minha nora. Ela fez chamadas para amigos, convidando-os para comemorar sua grande vitória. Abriu uma garrafa de vinho cara que eu nem sabia que existia na minha casa. Falava sobre mansões e carros de luxo, enquanto ignorava minha presença completamente. Quando tentei entrar no meu quarto para me acalmar, descobri que a porta estava trancada. Minhas coisas estavam sendo empilhadas no corredor. "Precisamos deste quarto para o escritório principal", explicou Vanessa friamente. "Você pode ficar com o quarto de empregada nos fundos." Foi quando percebi. Ela já estava me expulsando. Para ela, o dinheiro já era dela. Ao meio-dia, quando seus amigos começaram a chegar, Vanessa estava completamente embriagada de poder. Entrou no meu quarto, agora destrancado, mas irreconhecível, com minhas coisas fora do lugar. "Sabe de uma coisa? Mudei de ideia", disse ela. "Não quero você aqui. De jeito nenhum. Você vai estragar tudo com seu jeito patético." Comecei a chorar, mais de choque do que de tristeza. "Esta é minha casa, Vanessa. Você não pode me expulsar." Seu rosto se contorceu em uma expressão de puro desprezo. "Observe", disse ela. Na hora seguinte, Vanessa jogou minhas roupas em uma mala velha. Fotografias familiares, lembranças de Ricardo, meus medicamentos, tudo foi enfiado sem cuidado. Seus amigos assistiam à cena como se fosse um espetáculo divertido, taças de vinho nas mãos, risos abafados nos cantos. Eduardo observava tudo da escada, o rosto pálido e o corpo inerte. Nossos olhares se cruzaram várias vezes,
mas ele sempre desviava, incapaz de confrontar o que estava acontecendo, incapaz de defender a própria mãe. Vanessa, isso é loucura, ele murmurou em determinado momento. Não podemos simplesmente expulsar minha mãe. Não podemos? Respondeu ela, arrastando minha mala para a porta da frente. Acabamos de ganhar 90 milhões de reais. Podemos fazer o que quisermos. Quando tentei impedir que ela pegasse o álbum de casamento que Ricardo havia organizado com tanto carinho, Vanessa o arrancou das minhas mãos e o jogou na mala com tanta força que ouvi o estalo da capa rachando. Por favor, supliquei, ao menos me deixe levar minhas coisas adequadamente. Não temos tempo para isso, cortou Vanessa. Temos uma vida nova esperando por nós. Enquanto ela continuava a esvaziar meu guarda-roupa, notei que o bilhete premiado estava no bolso traseiro de sua calça jeans. Cada vez que se movimentava, eu podia ver a ponta amarela aparecendo, aquele pequeno pedaço de papel que tinha meu nome assinado no verso. A prova da minha vitória e da minha humilhação. Os vizinhos começaram a se reunir do lado de fora, atraídos pela comoção. Marta, que morava em frente há mais de 20 anos, aproximou-se quando Vanessa abriu a porta e empurrou minha mala para a varanda. — O que está acontecendo, Teresa? Perguntou Marta preocupada. Antes que eu pudesse responder, Vanessa se interpôs. Teresa está indo para um asilo. Acabamos de ganhar na loteria e vamos nos mudar para um lugar melhor. Ela ficará muito mais bem cuidada lá do que aqui. A mentira fluía de seus lábios com uma naturalidade assustadora. Marta me olhou confusa, sem saber o que acreditar. Isso é verdade, Teresa? Respirei fundo, as lágrimas secando no rosto. Uma calma estranha começou a se apoderar de mim. A calma que vem depois que perdemos tudo, quando percebemos que o medo já não tem mais poder sobre nós. Não, Marta. O bilhete é meu. Eu assinei o verso como sempre faço. Vanessa está tomando o que me pertence. Marta olhou para Vanessa com desconfiança. Outros vizinhos se aproximaram, murmurando entre si. Ela está confusa, rebateu Vanessa rapidamente. Idade avançada, você sabe. Acha que tudo é dela. Eduardo finalmente saiu da casa, parecendo um fantasma de si mesmo. Mãe, talvez seja melhor você ir para um hotel por alguns dias, disse ele sem me olhar nos olhos. Até resolvermos essa situação. A traição do meu filho foi a facada final. Aquele menino que embalei em meus braços, que consolei quando teve o coração partido pela primeira vez, que cuidei quando ficou doente. Meu único filho estava me abandonando na calçada para não contrariar a esposa. Eu entendo, Eduardo, respondi, sentindo cada palavra pesar como pedra. Você fez sua escolha. Virei-me para Vanessa, que mantinha um sorriso triunfante. Não precisamos mais de você, declarou ela, alto o suficiente para que todos os vizinhos ouvissem. Vá espalhar sua caridade em outro lugar. Aqui não tem mais espaço para você. Foi quando fiz a pergunta que mudaria tudo. Você viu quem assinou o bilhete, Vanessa? Seu sorriso congelou por um instante. Um lampejo de dúvida cruzou seus olhos. Ela instintivamente levou a mão ao bolso, onde guardava o bilhete. Não sei do que você está falando, respondeu, mas sua voz tremeu ligeiramente. Os vizinhos observavam a cena, agora completamente investidos no drama que se desenrolava diante deles. Marta se aproximou e colocou o braço ao redor dos meus ombros. Teresa vai ficar comigo até isso se resolver, anunciou ela. E sugiro que vocês verifiquem muito bem esse bilhete antes de fazerem planos. Vanessa bufou, mas notei que ela parecia menos confiante. Eduardo olhava para o chão, incapaz de enfrentar os olhares de reprovação dos vizinhos que me conheciam há décadas. Façam como quiserem, disse Vanessa, puxando Eduardo para dentro de casa. Nós temos um prêmio para reclamar. A porta fechou-se com um estrondo. Fiquei ali parada, com a mala improvisada aos meus pés, sendo consolada por Marta e outros vizinhos que se ofereciam para ajudar. Era como se minha vida de décadas tivesse sido reduzida a um punhado de roupas amassadas e algumas lembranças quebradas. Naquela noite, deitada na cama de hóspedes de Marta,
revisei mentalmente os eventos do dia enquanto fitava o teto desconhecido. Como tudo podia mudar tão rapidamente? Pela manhã, eu era uma viúva com uma vida modesta, mas digna, em sua própria casa. Agora estava desabrigada, traída pelo filho e roubada pela nora. Mas eu tinha uma vantagem que Vanessa não conhecia. Antes de deixar o bilhete na mesa, havia tirado uma foto dele com meu celular antigo, frente e verso, mostrando claramente minha assinatura. Também havia feito uma cópia do recibo de compra, que guardava na bolsa. Ricardo sempre me ensinou a ser precavida com documentos importantes. Nunca confie apenas na boa-fé das pessoas, Terry, dizia ele. Papéis assinados falam mais alto que promessas. No dia seguinte, enquanto Vanessa provavelmente planejava como gastar milhões que não eram dela, fui ao escritório central da Loteria Estadual. Expliquei a situação à atendente, uma mulher de meia idade com olhos compreensivos. Isso acontece mais do que deveria, Sr. Álvares, disse ela. Vamos precisar de toda a documentação que comprove que o bilhete é seu. Apresentei a foto do bilhete com minha assinatura, o recibo de compra e meus documentos. A atendente examinou tudo e fez algumas ligações. Vou encaminhar isso ao departamento jurídico, informou. Por enquanto, bloqueamos qualquer tentativa de resgate desse prêmio até que a situação seja esclarecida. Saí do prédio me sentindo mais forte. A justiça poderia demorar, mas eu tinha provas do meu lado. 2 dias depois, recebi uma ligação de Eduardo. Sua voz soava diferente. Uma mistura de vergonha e desespero. Mãe, precisamos conversar. As coisas estão complicadas. O que aconteceu, Eduardo? Perguntei, embora já imaginasse. Fomos à loteria ontem. Eles disseram que o prêmio está bloqueado porque há uma disputa sobre a propriedade do bilhete. Vanessa está... Ele hesitou. Ela não está lidando bem com isso. Imagino que não, respondi. E você, Eduardo? Como está lidando com o fato de ter permitido que sua esposa me expulsasse da minha própria casa por um dinheiro que não era dela? O silêncio do outro lado da linha foi sua resposta. Mãe, eu sinto muito. Não sei o que aconteceu comigo. Vanessa ficou tão... diferente quando viu aquele bilhete. Como se fosse uma pessoa completamente diferente. Não, Eduardo. Ela sempre foi essa pessoa. Você só escolheu não ver. E mais tarde, naquele mesmo dia, soube por Marta que Vanessa havia dado uma entrevista para o jornal local, alegando que eu era uma idosa confusa, tentando roubar o bilhete premiado da família. A história rapidamente se espalhou pela vizinhança, dividindo opiniões. Alguns, que não me conheciam bem, questionavam. Por que eu deixaria um bilhete tão valioso simplesmente sobre a mesa? Outros, que me conheciam há anos, defendiam meu caráter e integridade. O escândalo crescia, e eu, que sempre preferi o anonimato de uma vida simples, via-me no centro de uma tempestade pública. Uma semana após minha expulsão, recebi uma visita inesperada na casa de Marta. Era Lorenzo Mendes, um advogado especializado em disputas de loteria, recomendado por um dos vizinhos. Senhor Álvares, disse ele após ouvir minha história. O que aconteceu com a senhora é lamentável, mas infelizmente comum. Membros da família acreditam ter direito ao que não é deles. O que posso fazer? Perguntei. A senhora já fez o mais importante, preservar provas de propriedade. Agora, precisamos agir rapidamente. Sua nora está tentando construir uma narrativa pública que prejudica sua credibilidade. Lorenzo explicou que, além do processo na loteria, deveríamos solicitar uma ordem de reintegração de posse da minha casa. Afinal, eu havia sido ilegalmente expulsa da minha própria residência. E quanto ao Eduardo? Perguntei, sentindo o coração pesado. Ele é meu filho. Lorenzo me olhou com compaixão. Senhor Álvares, ele participou da sua expulsão. Legalmente, ele é tão culpado quanto sua esposa. Naquela noite chorei até adormecer. Não pelo dinheiro, que nunca foi minha maior preocupação, mas pela perda do meu filho. Pelo fim da ilusão de que, apesar de tudo, ainda éramos uma família. No dia seguinte, enquanto Marta e eu tomávamos café na varanda, vi um carro luxuoso estacionar em frente à minha antiga casa.
Vanessa saiu dele usando roupas novas e caras, carregando sacolas de compras de lojas de grife. Ela já está gastando como se o dinheiro fosse dela, comentou Marta indignada. Onde ela conseguiu dinheiro para isso? Perguntei perplexa. Ouvi dizer que estão fazendo empréstimos usando o bilhete como garantia, respondeu Marta. Aparentemente, alguns lugares aceitam isso para clientes VIP. A audácia de Vanessa não tinha limites. Não bastava tentar roubar meu bilhete. Ela já estava construindo uma vida de luxos com um dinheiro que nem sequer havia recebido e que provavelmente nunca receberia. Durante as semanas seguintes, assisti de longe enquanto Vanessa transformava minha vida em um espetáculo cada vez mais grotesco. Da casa de Marta, eu podia ver o vai e vem de carros de entrega, móveis novos sendo trazidos, meus pertences antigos sendo descartados na calçada como lixo. A casa onde vivi com Ricardo por décadas, onde criamos nosso filho, estava sendo desfigurada por alguém consumida pela ganância. Lorenzo Mendes, meu advogado, trabalhava incansavelmente no caso. As audiências preliminares na loteria estadual haviam sido favoráveis a mim. As evidências da minha assinatura no verso do bilhete, junto com o recibo de compra e o testemunho do vendedor da loja de conveniência, que confirmou me ver comprando o bilhete regularmente, estavam criando um caso sólido. Eles estão em pânico, informou Lorenzo após uma audiência. A advogada deles tentou argumentar que, como vocês moravam juntos, os bens eram compartilhados. O juiz não ficou impressionado. E quanto à minha casa? Perguntei. Era o que mais me doía, ver meu lar sendo ocupado por pessoas que me traíram. Estamos progredindo. O juiz concedeu uma audiência de emergência para a próxima semana devido às circunstâncias incomuns. Enquanto isso, Eduardo tentou me contatar várias vezes. Ignorei as primeiras ligações, mas eventualmente atendi uma delas, movida pela persistência e pela esperança tola que mães nunca perdem completamente. Mãe! Sua voz soava cansada, quase irreconhecível. As coisas estão saindo do controle. O que você esperava, Eduardo? Respondi, tentando manter a calma. Vocês me expulsaram da minha própria casa. Tentaram roubar meu prêmio e agora estão gastando dinheiro que não têm. Eu sei, ele suspirou profundamente. Vanessa. Ela está obcecada. Já gastou mais de 100 mil reais em crédito. Está convencida de que vai ganhar o caso de qualquer jeito. E você? O que acha que vai acontecer? Silêncio do outro lado da linha. Não sei mais, mãe. Sinto que acordei dentro de um pesadelo. Vanessa nem parece mais a mesma pessoa. Ontem ela gritou com o carteiro porque ele perguntou se a senhora Álvares ainda morava aqui. Parte de mim queria confortar meu filho, dizer que tudo ficaria bem. Outra parte, mais forte, lembrava da imagem dele parado na escada, assistindo enquanto eu era expulsa de casa. Você teve muitas chances de fazer a coisa certa, Eduardo. Agora precisa lidar com as consequências das suas escolhas. Desliguei o telefone, o coração pesado. Marta, que ouvira a conversa, colocou a mão no meu ombro. Você está sendo mais forte do que eu seria, comentou ela. Se fosse meu filho... Se eu ceder agora, respondi, estarei ensinando Eduardo que trair a própria mãe não tem consequências, que amor maternal significa aceitar qualquer abuso. Uma semana depois, no dia da audiência para a reintegração de posse, acordei com o som de sirenes. Olhando pela janela, vi 3 viaturas policiais estacionadas em frente à minha antiga casa. Vizinhos saíam às pressas para ver o que estava acontecendo. Marta e eu nos vestimos rapidamente e atravessamos a rua. Um grupo já se formava na calçada. Entre eles, reconheci Vanessa sendo escoltada para uma viatura, as mãos algemadas atrás das costas, o rosto manchado de lágrimas e maquiagem borrada. Eduardo seguia atrás, não detido, mas visivelmente abalado. O que aconteceu? Perguntei a um dos vizinhos. Fraude, respondeu ele. Parece que ela pegou empréstimos em várias financeiras, usando o bilhete premiado como garantia. Quando uma delas descobriu que o bilhete estava em disputa legal, denunciou.
Uma oficial de polícia se aproximou quando me viu. Senhor Álvares, sou a detetive Ramírez. Precisamos falar com a senhora sobre sua nora. No escritório da polícia, a detetive explicou a situação. Vanessa havia obtido empréstimos totalizando mais de R$300 mil de 5 instituições diferentes, sempre usando o bilhete premiado como garantia. Em cada uma, apresentou documentos falsificados que a nomeavam como a legítima ganhadora. Ela forjou sua assinatura em vários documentos, explicou a detetive, inclusive em uma procuração que supostamente lhe dava controle sobre seus assuntos financeiros. Meu Deus, murmurei. A profundidade da traição era maior do que eu imaginava. Seu filho alega que não sabia da extensão das ações dela, continuou a detetive. Estamos verificando essa alegação, mas por enquanto ele não está sendo acusado de fraude. Saí da delegacia me sentindo estranhamente vazia. Não havia satisfação em ver Vanessa detida, apenas uma profunda tristeza por tudo que havia acontecido. O que deveria ter sido uma bênção, ganhar na loteria, havia se transformado em uma tragédia familiar. Naquela tarde, a audiência para reintegração de posse foi breve. Com Vanessa detida e Eduardo sem contestar minha reivindicação, o juiz rapidamente concedeu a ordem para que eu retornasse à minha casa. Lorenzo parecia satisfeito, mas eu me sentia exausta. É uma vitória importante, disse ele. Agora podemos focar no processo principal do bilhete premiado, que está indo muito bem para o nosso lado. Retornar à minha casa foi uma experiência surreal. Em apenas um mês, o lugar que conhecia tão bem havia sido transformado. Móveis novos e caros substituíam minhas peças antigas e confortáveis. Pinturas abstratas e caras ocupavam as paredes, onde antes estavam fotos de família. Na geladeira, encontrei champanhe e caviar, produtos que nunca fizeram parte da minha vida simples. O quarto que dividira com Ricardo por décadas agora tinha uma cama king size com lençóis de seda. Minhas coisas pessoais, as poucas que não haviam sido descartadas, estavam empilhadas em caixas no quarto dos fundos, aquele que Vanessa, ironicamente, havia designado para mim antes de me expulsar completamente. Sentei-me na nova sala de estar, cercada por objetos estranhos comprados com dinheiro que não existia, e chorei. Chorei pelo tempo perdido, pela família despedaçada, pela confiança traída. Chorei por Eduardo, que permitiu que a ganância e a covardia destruíssem seu caráter. Chorei por Ricardo, agradecendo que ele não tivesse vivido para ver nosso filho se tornar um estranho. À noite, Marta veio me visitar, trazendo um jantar caseiro. Sentamos na varanda, como fazíamos antes de toda essa loucura começar. Como está se sentindo estando de volta? Perguntou ela. Como uma intrusa, confessei. Esta não parece mais a minha casa. Vai levar tempo, mas você pode reconstruí-la do seu jeito novamente. Fazer deste lugar um lar outra vez. Assenti, embora não tivesse certeza se realmente queria ficar. Cada canto da casa agora guardava memórias não apenas de Ricardo, mas também da traição. Na manhã seguinte, Eduardo apareceu na porta. Estava abatido, com olheiras profundas e roupas amarrotadas. Parecia ter envelhecido 10 anos em um mês. Posso entrar? Perguntou timidamente, como um estranho. Hesitei, mas acabei dando um passo para o lado. Ele entrou lentamente, olhando ao redor como se também não reconhecesse o lugar. Ela mudou tudo, comentou, sua voz quase um sussurro. Sim, respondi secamente. Inclusive você. Ele se encolheu com minhas palavras, mas não contestou. Mãe, eu sei que nada do que eu disser vai consertar o que fiz. Não estou pedindo perdão, porque sei que não mereço. O que você quer então, Eduardo? Ele respirou fundo, como se reunisse coragem. Quero que saiba que estou me divorciando de Vanessa. Não por causa do dinheiro ou da prisão, mas porque finalmente vi quem ela realmente é. E quem eu me tornei ao lado dela. Fiquei em silêncio, deixando que ele continuasse. Também vim buscar algumas roupas. Estou ficando num motel perto do trabalho até encontrar um apartamento. Você poderia ficar aqui.
As palavras saíram antes que eu pudesse contê-las. O instinto maternal, mesmo ferido, ainda estava presente. Eduardo balançou a cabeça. Não, mãe. Você precisa de espaço, e eu preciso enfrentar as consequências dos meus atos. Não posso simplesmente voltar como se nada tivesse acontecido. Naquele momento, vi um lampejo do filho que conhecia, do homem que Ricardo e eu havíamos criado para ser. Um homem que, apesar de ter se perdido, ainda conseguia reconhecer seus erros. Vou te dar as chaves da casa na praia, ofereci. Aquela pequena que seu pai e eu comprávamos para o verão. Está vazia, precisa de limpeza, mas é um lugar para você ficar enquanto se reorganiza. Eduardo me olhou surpreso. A casa de Clearwater? Você ainda tem aquele lugar? Sim. Ricardo nunca quis vendê-la, e depois que ele se foi, não consegui me desfazer dela. Está lá, fechada, mas é sua se quiser. Obrigado, mãe, ele disse a voz embargada. Eu não mereço sua ajuda. Não estou fazendo isso por mérito, Eduardo. Estou fazendo porque, apesar de tudo, você é meu filho. Ele assentiu, sem tentar esconder as lágrimas que agora corriam livremente por seu rosto. Busquei as chaves da casa de praia numa gaveta que, milagrosamente, Vanessa não havia revirado. Entreguei a ele junto com algumas instruções sobre a manutenção que o lugar provavelmente precisaria. Quando Eduardo estava saindo, virou-se uma última vez. Mãe, sobre o bilhete. Eu sinto muito. Realmente sinto muito. Eu sei, respondi. Agora vai construir uma vida da qual possa se orgulhar. Após sua partida, caminhei pela casa, observando cada canto que precisava ser reclamado, cada espaço que precisava voltar a ser meu. O quarto principal, a cozinha, a sala de estar, todos exigiriam trabalho para apagar os traços da ocupação de Vanessa. Um passo de cada vez, murmurei para mim mesma, lembrando-me das palavras que Ricardo costumava dizer quando enfrentávamos desafios juntos. 2 semanas depois, a comissão da Loteria Estadual convocou uma audiência final para determinar a propriedade do bilhete. O processo havia sido acelerado devido à situação criminal de Vanessa, que permanecia detida, incapaz de pagar a fiança estabelecida. Na sala de audiências, sentei-me ao lado de Lorenzo, observando o espaço onde logo seria decidido meu futuro financeiro. Eduardo entrou e sentou-se na área reservada ao público, não ao lado de Vanessa. Trocamos um breve olhar, uma comunicação silenciosa que carregava tanto dor quanto resignação. Vanessa foi trazida algemada, vestindo o uniforme laranja do centro de detenção. Estava quase irreconhecível, o cabelo sem os cuidados habituais, o rosto sem maquiagem, olheiras profundas. Ao me ver, seu olhar se endureceu brevemente, mas logo se desviou para o chão. O juiz revisou as evidências apresentadas. Minha assinatura no bilhete, o recibo de compra, as testemunhas que confirmaram que eu regularmente comprava bilhetes com os mesmos números, as fotografias que tirei do bilhete antes de deixá-lo na mesa. Este caso apresenta uma situação lamentável, declarou o juiz. O que deveria ser motivo de celebração para uma família se transformou em uma demonstração da pior face da ganância humana. Olhei para Vanessa, que mantinha os olhos fixos na mesa à sua frente. Com base nas evidências inquestionáveis, este tribunal reconhece Teresa Alvarez como a legítima proprietária do bilhete premiado e, portanto, a única com direito ao prêmio de 90 milhões de reais. O alívio que senti não era pela vitória financeira, mas pelo fim daquele capítulo doloroso. O dinheiro, que tantos problemas havia causado, finalmente poderia ser usado para reconstruir o que foi destruído, ainda que algumas perdas fossem irreparáveis. Quando a audiência terminou, Vanessa foi levada de volta à detenção para aguardar seu julgamento por fraude. Eduardo se aproximou timidamente. "Parabéns, mãe", disse ele, sem alegria na voz. "Você merece." "Obrigada, Eduardo. Como está a casa de praia?" "Melhor do que eu esperava. Estou limpando, consertando algumas coisas." "Ajuda a manter a mente ocupada." Assenti.
Sabia o valor de manter as mãos ocupadas quando o coração está pesado. Você vai receber o prêmio logo? Perguntou ele, claramente desconfortável em tocar no assunto, mas tentando manter uma conversa normal. Sim. Lorenzo disse que em uma semana devo receber a primeira parcela. Eduardo hesitou e eu vi nele o menino que costumava pedir mais 5 minutos antes de dormir. Mãe, eu sei que não tenho direito de pedir nada, mas... Você vai ficar bem? Tudo isso foi tão intenso? Sorri levemente. Vou ficar bem, filho. Sempre fiquei. No caminho para casa, refleti sobre o poder transformador do dinheiro. Não apenas o que ele poderia comprar, mas como revelava a verdadeira natureza das pessoas. Vanessa, com sua ganância descontrolada. Eduardo, com sua fraqueza e subsequente arrependimento. E eu mesma, descobrindo uma força que não sabia que possuía. Quando finalmente recebi o cheque da primeira parcela do prêmio, não senti a euforia que muitos vencedores descrevem. Em vez disso, senti uma responsabilidade. Este dinheiro, que havia custado tanto em termos emocionais, precisava servir a um propósito maior que simplesmente acumular mais posses. A primeira coisa que fiz após receber o prêmio foi contratar uma empresa de mudanças. Não para trazer novas aquisições, mas para retirar tudo o que Vanessa havia comprado. Os móveis luxuosos, as obras de arte caras, os aparelhos eletrônicos de última geração, tudo foi doado para instituições de caridade. Queria que minha casa voltasse a ser o que era. Um lugar simples, acolhedor, cheio de memórias genuínas. Marta me ajudou a recuperar algumas das minhas antigas peças que haviam sido descartadas ou guardadas no porão. Minha poltrona favorita, a mesa de jantar onde Ricardo e eu compartilhamos tantas refeições, o abajur que ganhei da minha mãe, cada item resgatado era como recuperar um pedaço da minha identidade. Você poderia comprar tudo novo agora, comentou Marta enquanto limpávamos a poeira de um velho baú de madeira. Poderia, concordei. Mas essas coisas têm história. O dinheiro não pode comprar isso. Em poucas semanas, a casa voltou a parecer minha. As paredes foram repintadas nas cores que sempre gostei. Os móveis foram reorganizados do jeito que me agradava. E as fotografias de família voltaram a ocupar seus lugares de destaque. Mantive um espaço para fotos de Eduardo, inclusive algumas recentes que ele me enviou da casa de praia. Imagens dele pintando paredes, consertando o telhado, plantando no jardim. Pequenos sinais de que estava tentando reconstruir não apenas o espaço, mas a si mesmo. Conforme os meses passaram, estabeleci uma nova rotina. Parte do meu tempo era dedicada a administrar o dinheiro do prêmio com a ajuda de consultores financeiros confiáveis. Criei fundos de investimentos seguros, doações para causas importantes e reservas para o futuro. Outra parte do meu tempo era dedicada ao que realmente importava: redescobrir prazeres simples que haviam sido ofuscados pelos anos de tensão em minha própria casa. Voltei a pintar, algo que havia abandonado quando meu ateliê foi transformado em escritório para Vanessa. Instalei um novo espaço de arte no quarto extra, com luz natural abundante e todas as ferramentas que sempre desejei ter. As primeiras telas eram catárticas, paisagens tempestuosas, cores intensas, pinceladas quase violentas. Com o tempo, meu trabalho foi se suavizando, refletindo a paz que lentamente voltava à minha vida. Também comecei a viajar. Não para resorts luxuosos ou destinos exclusivos, mas para lugares que sempre quisemos visitar, Ricardo e eu. Levei suas cinzas comigo para o Grand Canyon, espalhando uma pequena porção em um local tranquilo ao amanhecer, cumprindo uma promessa feita décadas antes. Visitei a pequena vila na Espanha de onde seus avós haviam imigrado, encontrando primos distantes que nos receberam como família há muito perdida. Em cada viagem, enviava postais para Eduardo. No início, eram apenas imagens dos lugares, com mensagens curtas e factuais. Com o tempo, comecei a compartilhar mais. Memórias de quando ele era criança, histórias sobre Ricardo que ele nunca havia ouvido, pequenas reflexões sobre a vida. Era uma forma de reconstruir nossa relação, palavra por palavra, sem pressão ou expectativas.
Quanto a Vanessa, seu julgamento por fraude resultou em uma sentença de 3 anos. Eduardo me contou que havia finalizado o divórcio e que ela não contestou. Aparentemente, a experiência da prisão a havia transformado de alguma forma. Não senti alegria com seu infortúnio, apenas uma triste compreensão de como a ambição desmedida pode destruir vidas. 6 meses após receber o prêmio, decidi fazer algo significativo com parte do dinheiro. Criei uma fundação dedicada a apoiar idosos vulneráveis, especialmente aqueles em risco de abuso financeiro ou exploração por familiares. A Fundação Ricardo Álvares, nomeada em homenagem ao homem que me ensinou o valor da integridade, oferecia assistência jurídica, apoio emocional e recursos educacionais. A inauguração do primeiro centro de apoio coincidiu com meu aniversário de 69 anos. Marta organizou uma pequena celebração no jardim da minha casa, com poucos convidados, mas muita alegria. Para minha surpresa, Eduardo apareceu, trazendo um bolo que ele mesmo havia assado. Desajeitado, mas feito com carinho. Lembrei que você sempre dizia que presentes feitos à mão têm mais valor, explicou ele, embaraçado. E tem, confirmei, emocionada. Enquanto cortava o bolo, olhei ao redor para o pequeno grupo reunido ali. Amigos verdadeiros, vizinhos que me apoiaram nos momentos mais difíceis, e meu filho, tentando encontrar seu caminho de volta para a pessoa que ele costumava ser. Percebi que, apesar de tudo que havia perdido, eu havia ganho algo precioso, clareza sobre o que realmente importava na vida. O dinheiro havia transformado minha situação financeira, sim, mas a verdadeira transformação ocorreu em como eu me via e me posicionava no mundo. Não era mais a viúva solitária que aceitava ser diminuída em sua própria casa. Era uma mulher que havia enfrentado a tempestade e emergido mais forte, mais sábia, mais consciente do seu próprio valor. Numa tarde tranquila de outono, quase 1 ano após o início de toda a saga, recebi um envelope no correio. O remetente era o Centro de Reabilitação Feminino, onde Vanessa cumpria sua pena. Hesitei antes de abrir, preparando-me para qualquer coisa: acusações, manipulações, tentativas de despertar culpa. Mas o conteúdo me surpreendeu. Era uma carta escrita à mão, sem floreios ou dramatizações. Teresa, não espero seu perdão e não estou escrevendo para pedi-lo. Apenas senti que precisava reconhecer o mal que causei a você. A pessoa que eu me tornei naqueles dias me assusta. Não reconheço aquela mulher que expulsou você da sua própria casa, que mentiu, que fraudou, que manipulou. O tempo aqui dentro tem sido difícil, mas necessário. Estou frequentando terapia e tentando entender o que me levou a fazer o que fiz. A ganância, sim, mas também inseguranças mais profundas que nunca quis enfrentar. Sei que palavras são apenas palavras, especialmente vindas de alguém que traiu sua confiança tão completamente. Mas quero que saiba que sinto muito. Verdadeiramente. Vanessa. E guardei a carta em uma gaveta, sem responder imediatamente. Não estava pronta para perdoar. Talvez nunca estivesse completamente. Mas havia algo libertador em ver alguém que tanto mal me causou reconhecer seus erros sem tentar justificá-los. 2 semanas depois, enviei uma breve resposta. Vanessa, recebi sua carta. O reconhecimento do erro é o primeiro passo para a mudança verdadeira. Espero que você encontre paz e propósito, independentemente do caminho que escolher após cumprir sua sentença. Teresa. Era o mais próximo do perdão que eu podia oferecer naquele momento. Não por ela, mas por mim mesma, para deixar ir o ressentimento que, se alimentado, poderia consumir meu espírito tanto quanto a ganância consumiu o dela. Na primavera seguinte, decidi fazer uma mudança significativa. A casa onde vivi com Ricardo, a mesma que havia sido tomada e depois reclamada, carregava muitas lembranças, algumas doces, outras dolorosas demais. Após muita reflexão, coloquei-a à venda. Tem certeza disso? Perguntou Marta, preocupada que eu estivesse tomando uma decisão impulsiva. Tenho, respondi com convicção. Esta casa serviu ao seu propósito.
Abrigou uma família, testemunhou amor e traição, alegrias e tristezas. Mas agora quero um lugar que seja só meu, sem fantasmas do passado. Comprei uma casa menor, mais próxima ao oceano, algo que sempre sonhei, mas nunca considerei possível. Um lugar luminoso, com grandes janelas que enquadravam o horizonte marinho, um pequeno jardim onde plantei flores coloridas e ervas aromáticas, e um estúdio de pintura onde a luz natural criava efeitos mágicos nas telas. Eduardo me ajudou com a mudança, carregando caixas, montando móveis, pendurando quadros exatamente onde eu queria. Nossos diálogos ainda eram por vezes tensos, marcados por silêncios carregados de lembranças dolorosas, mas estávamos aprendendo a construir uma nova relação, mais honesta, com limites mais claros e respeito mútuo. Gosto deste lugar, comentou ele, enquanto ajudava a organizar meus livros em uma estante nova. Combina com você. Como assim? Perguntei curiosa. É sereno, mas tem personalidade. Parece autêntico. Sorri, tocada por suas palavras. Era exatamente o que eu buscava. Um espaço que refletisse quem eu me tornara após toda a turbulência. Em uma das prateleiras, coloquei uma pequena caixa de madeira entalhada que Ricardo me dera em nosso 10º aniversário de casamento. Dentro dela, guardei o bilhete de loteria que mudou tudo, não como símbolo da fortuna financeira, mas como lembrete do valor da dignidade e da força interior. A vida seguiu seu curso. Eduardo permaneceu na casa de praia, transformando-a gradualmente em seu próprio refúgio. Eventualmente, conheceu uma mulher gentil, professora como eu havia sido, e começaram um relacionamento cauteloso. Quando ele a trouxe para me conhecer, observei cuidadosamente sua interação. O respeito mútuo, a comunicação clara, a ausência da dinâmica tóxica que havia marcado seu casamento anterior. "O que acha dela?" perguntou-me depois, ansioso por minha aprovação. "Acho que ela te vê por quem você realmente é", respondi honestamente. "E isso é o mais importante." Quanto a mim, descobri uma liberdade que nunca havia experimentado antes. A liberdade de definir minha vida nos meus próprios termos, de dizer não, sem culpa, de estabelecer limites claros, de viver sem o peso das expectativas alheias. Minha arte floresceu. Comecei a expor em pequenas galerias locais, não pela renda, que agora era irrelevante, mas pela alegria de compartilhar minha visão com outros. Minhas pinturas, antes apenas um hobby privado, agora tocavam pessoas que viam nelas reflexos de suas próprias jornadas de perda e renascimento. A Fundação Ricardo Álvares cresceu, abrindo centros em outras cidades, criando redes de apoio para idosos vulneráveis. Dediquei parte significativa do meu tempo a esse trabalho, encontrando propósito em transformar minha experiência dolorosa em algo que pudesse ajudar outros. Uma tarde, quase 2 anos após ganhar na loteria, recebi uma visita inesperada. Vanessa estava na minha porta, recém-libertada da prisão por bom comportamento. Parecia menor de alguma forma, menos imponente do que em minhas memórias. "Posso entrar?" perguntou timidamente. Hesitei, mas acabei assentindo e abrindo espaço para que ela passasse. Servimos chá na varanda com vista para o oceano, o som das ondas preenchendo nossos silêncios desconfortáveis. "Você fez bem com o dinheiro", comentou ela, olhando ao redor. "Ouvi falar da fundação. Tentei fazer algo significativo", respondi simplesmente. "Eu teria desperdiçado tudo", admitiu ela, a voz baixa. "Toda aquela ganância, para quê? Para provar algo a mim mesma, acho." Observei-a atentamente. A mulher à minha frente não era mais a nora dominadora e manipuladora que conheci por anos. Tampouco era a versão arrogante e cruel que emergiu com a possibilidade do dinheiro. Era apenas uma pessoa cansada, tentando reconstruir sua vida após cometer erros terríveis. "O que vai fazer agora?" perguntei. "Recomeçar do zero. Tenho um trabalho esperando em um centro comunitário, parte da minha liberdade condicional. Vou morar em um pequeno apartamento subsidiado até me estabelecer.
assente, admirando sua honestidade. Vim para dizer duas coisas, continuou ela. Primeiro, para me desculpar pessoalmente pelo que fiz. Sei que palavras não apagam ações, mas precisava dizê-las olhando nos seus olhos. E a segunda coisa? Perguntei. Agradecer, respondeu ela, surpreendendo-me. Você poderia ter me denunciado por muito mais coisas. Poderia ter feito questão de aumentar minha sentença, mas não fez isso. Não vi propósito em buscar vingança, expliquei. Já havia sofrimento suficiente. Quando Vanessa se foi, fiquei na varanda observando o sol começar a se pôr sobre o oceano. Refleti sobre como um simples bilhete de loteria havia exposto verdades que talvez eu nunca tivesse conhecido de outra forma. Revelou a fraqueza de Eduardo, a ganância de Vanessa, mas também uma força em mim mesma que havia permanecido adormecida por anos. O dinheiro, que tantos veem como solução para todos os problemas, havia sido apenas um catalisador, amplificando o que já existia em cada um de nós, trazendo à superfície nossos verdadeiros valores, prioridades e caráter. Nos anos seguintes, encontrei um equilíbrio entre aproveitar a segurança financeira que o prêmio me proporcionou e manter a simplicidade que sempre valorizei. Viajava ocasionalmente, sempre buscando experiências autênticas em vez de luxo vazio. Doava generosamente para causas que tocavam meu coração, principalmente aquelas relacionadas a idosos e educação. Investia em arte local, apoiando artistas emergentes que me lembravam de mim mesma décadas atrás. Mas as maiores riquezas da minha vida pós-loteria não tinham nada a ver com dinheiro. Eram os momentos de conexão genuína. As tardes pintando com outras artistas que se tornaram amigas, os almoços de domingo com Eduardo e, eventualmente, seus filhos gêmeos, as conversas profundas com participantes da fundação que compartilhavam suas próprias histórias de resiliência. Em meu aniversário de 72 anos, Eduardo organizou uma pequena celebração na casa de praia que agora havia se tornado verdadeiramente sua. O lugar estava irreconhecível. As paredes descascadas agora eram de um azul sereno. O jardim antes abandonado florescia com plantas nativas e uma varanda ampla havia sido construída com vista para o mar. Você transformou este lugar, comentei, admirando o trabalho que ele havia feito com as próprias mãos. Aprendi com você, respondeu ele, sobre reconstruir, sobre recomeçar. Sua nova família estava presente, a esposa gentil, agora grávida do terceiro filho, e os gêmeos de 4 anos correndo pelo jardim. Marta veio com seu novo companheiro, um viúvo que conhecera em um dos eventos da fundação. Alguns vizinhos, tanto os antigos quanto os novos, também se juntaram à celebração. Durante o jantar, Eduardo ergueu sua taça para um brinde. A minha mãe, disse ele, a voz firme, mas emocionada, que nos ensinou que a verdadeira fortuna não está no que possuímos, mas em quem escolhemos ser nos momentos mais difíceis. Lágrimas silenciosas escorreram pelo meu rosto enquanto todos erguiam suas taças. Não eram lágrimas de tristeza, nem mesmo de alegria pura, mas de uma profunda gratidão pelo caminho percorrido, com todas as suas dores, desvios e descobertas. Mais tarde naquela noite, sentada na nova varanda da casa de praia, observando as ondas quebrarem sob o luar, refleti sobre a jornada incomum que o destino havia traçado para mim. Aquele bilhete de loteria, um pedaço de papel que muitos veem apenas como um caminho para a riqueza material, havia sido muito mais. Foi um espelho que revelou a verdadeira natureza das pessoas ao meu redor e, mais importante, revelou a mim mesma. Pensei em Vanessa, que ocasionalmente enviava cartões postais de sua nova vida em outro estado. Após completar sua liberdade condicional, ela havia se mudado para uma cidade pequena, onde trabalhava como conselheira em um centro de reabilitação para mulheres. Seu último cartão mencionava que estava escrevendo um livro sobre sua experiência. Como a ganância quase destruiu minha humanidade.
um título que sugeria uma honestidade que ela nunca demonstrou durante nossos anos de convivência. Pensei em Eduardo, que finalmente havia encontrado sua própria voz e construído uma vida baseada em valores autênticos, não em expectativas externas ou pressões alheias. Nosso relacionamento havia se transformado em algo mais maduro, mais honesto, uma amizade entre adultos que respeitavam a história compartilhada, mas não eram definidos apenas por ela. E pensei em mim mesma, na mulher que fui e na que me tornei. A viúva solitária que permitiu ser diminuída em sua própria casa havia dado lugar a alguém que conhecia seu valor, que estabelecia limites claros, que vivia de acordo com suas próprias verdades. O dinheiro possibilitou certas liberdades, sim, mas a verdadeira libertação veio do interior. Da coragem de confrontar injustiças, de defender-me, de reconstruir uma vida em meus próprios termos. Quando o jornal local pediu uma entrevista sobre o aniversário da fundação, perguntaram o que eu diria a outras pessoas que sonham em ganhar na loteria. O dinheiro amplifica quem você já é, respondi. Se você é generoso, terá mais para dar. Se é inseguro, terá mais razões para temer. Se é controlador, terá mais formas de exercer poder. Antes de desejar uma grande fortuna, talvez devêssemos nos perguntar: quem sou eu, realmente, e quem quero ser? A repórter pareceu um pouco decepcionada com minha resposta filosófica. Ela provavelmente esperava histórias sobre viagens luxuosas ou compras extravagantes. Mas para mim, a verdadeira história nunca foi sobre o que o dinheiro podia comprar. Foi sobre o que ele revelou. 5 anos após ganhar na loteria, decidi fazer algo que muitos considerariam impensável. Doei metade do dinheiro restante, ainda uma quantia considerável, para expandir a fundação e criar um fundo perpétuo que garantiria sua continuidade por décadas. Mantive o suficiente para viver confortavelmente e deixar um legado para meus netos, mas nada além disso. Você tem certeza? Perguntou Lorenzo, meu advogado, claramente surpreso com minha decisão. Absoluta, respondi. Este dinheiro serviu ao seu propósito na minha vida. Agora pode servir a outros. Numa tarde tranquila de primavera, enquanto pintava na varanda de minha casa à beira-mar, recebi um envelope. Era de Vanessa. Não um cartão postal desta vez, mas uma carta formal, acompanhada de uma cópia do manuscrito de seu livro, que seria publicado no mês seguinte. Teresa, dizia a carta, você não tinha obrigação de me ensinar nada, mas o fez mesmo assim, através de suas ações e sua dignidade. Gostaria que lesse este manuscrito antes de sua publicação. Não busco sua aprovação, mas quero ter certeza de que retratei nossa história com a honestidade que ela merece. Se preferir que eu use pseudônimos, respeitarei sua decisão. O manuscrito era surpreendentemente bem escrito e, mais importante, dolorosamente honesto. Vanessa não se poupou na narrativa, expondo suas próprias falhas, inseguranças e a espiral de ganância que quase destruiu múltiplas vidas. Havia passagens difíceis de ler, momentos em que revivia a humilhação de ser expulsa da minha própria casa, mas também havia uma profunda reflexão sobre as consequências de escolhas movidas pela ambição desmedida. Enviei uma resposta breve. Use os nomes verdadeiros. A honestidade merece ser conhecida como tal. Quando o livro foi publicado, causou certo impacto, especialmente em comunidades preocupadas com o abuso financeiro de idosos. Vanessa foi convidada para programas de rádio e pequenas conferências, onde compartilhava sua história como advertência. Nunca aparecemos juntas em público. Algumas feridas são profundas demais para permitir esse tipo de encenação. Mas havia um respeito silencioso entre nós, um reconhecimento da jornada que cada uma havia percorrido. Em meu 705º aniversário, organizei um evento especial na fundação, não para celebrar minha idade, mas para inaugurar uma nova ala dedicada a aulas de arte para idosos. O espaço luminoso, equipado com cavaletes, tintas de qualidade e grandes janelas que capturavam a luz natural, era a realização de um sonho.
A arte salvou minha sanidade nos momentos mais difíceis, expliquei durante a pequena cerimônia. Espero que este espaço ofereça o mesmo conforto e possibilidade de expressão para outros. Eduardo estava lá com sua família, agora incluindo 3 filhos, os gêmeos, já com 7 anos, e uma menina de 2 que carregava o nome da avó. Marta, apesar de sua saúde frágil, fez questão de comparecer. Alguns dos primeiros participantes da fundação, agora voluntários ativos, também estavam presentes. Para minha surpresa, entre os convidados estava um rosto familiar que não via há quase um ano: Vanessa. Ela manteve-se discretamente nos fundos do salão, sem chamar atenção, apenas observando. Quando nossos olhares se cruzaram, ela inclinou levemente a cabeça em um gesto silencioso de respeito, que retribuí da mesma forma. Após as formalidades, enquanto os convidados circulavam pelo novo espaço, experimentando as tintas e cavaletes, Eduardo se aproximou. "Você viu quem está aqui?" perguntou, a tensão evidente em sua voz. "Vi", respondi calmamente. "Como se sente sobre isso?" Refleti por um momento. Acho que todos merecemos a chance de sermos mais do que nossos piores momentos. Eduardo assentiu, pensativo. "Você é mais forte do que eu jamais serei, mãe." "Não se trata de força, filho. É sobre escolher que tipo de história quero criar com o tempo que me resta. Uma história de amargura ou uma de crescimento." Mais tarde, quando a maioria dos convidados já havia partido, Vanessa se aproximou timidamente. "É um espaço lindo", comentou, indicando a sala de arte. "Você sempre teve olho para a beleza." "Obrigada por vir", respondi simplesmente. Não tinha certeza se seria bem-vinda. "Nem eu", admiti honestamente. "Mas estou aprendendo que a vida é muito curta para carregarmos rancores eternos." Ela sorriu tristemente. "Meu livro está gerando boas conversas. Pessoas estão refletindo sobre suas próprias relações familiares, sobre dinheiro, sobre ambição." "Que bom." Algo positivo surgindo de toda aquela dor. Ficamos em silêncio por alguns momentos, observando os últimos convidados experimentarem as tintas, criando pequenas obras coloridas com entusiasmo infantil. "Você sabe", disse ela finalmente, "quando aquele bilhete apareceu na mesa, pensei que fosse a resposta para tudo, que todo aquele dinheiro me traria felicidade imediata. E agora? Agora sei que ele apenas acelerou o inevitável. Mostrou quem eu realmente era naquele momento. Quem Eduardo era." "Quem você era?" Assenti, porque era exatamente o que eu também havia concluído. "Teresa", continuou ela, a voz baixa, "obrigada por não me odiar eternamente. Você teria todo o direito." "Não odiar não é o mesmo que perdoar completamente", respondi honestamente. "Mas estamos ambas seguindo em frente, e isso é o que importa." Quando Vanessa foi embora, fiquei observando o salão quase vazio, os cavaletes ainda com pintura secando, as janelas refletindo o sol da tarde. Pensei em como a vida toma caminhos inesperados e como somos testados, não pelos eventos em si, mas por como respondemos a eles. O bilhete de loteria, que por tanto tempo simbolizou o pior da natureza humana, havia, ironicamente, aberto caminho para algo melhor, para Eduardo encontrar sua verdadeira força, para Vanessa confrontar seus demônios, para eu descobrir uma versão de mim mesma que não sabia existir. Na semana seguinte, recebi um convite inesperado. Uma universidade local queria que eu falasse para alunos de serviço social sobre minha experiência com abuso financeiro de idosos e como isso motivou a criação da fundação. Inicialmente hesitei. Nunca fui confortável falando em público, mas algo me dizia que compartilhar minha história poderia ajudar outros que estavam sofrendo em silêncio, como eu havia feito por tantos anos. O auditório estava surpreendentemente cheio quando cheguei. Estudantes jovens, professores de meia-idade e até alguns idosos que pareciam ter vindo especificamente para ouvir minha história. A coordenadora do evento me apresentou como uma sobrevivente que transformou sua experiência traumática em apoio para outros. Quando subi ao palco,
Minhas mãos tremiam ligeiramente, mas minha voz permaneceu firme. Contei minha história sem dramatizações desnecessárias. A morte de Ricardo, os anos de erosão lenta da minha autoridade na própria casa, a descoberta do bilhete premiado, a cruel expulsão e, finalmente, a reconstrução de minha vida e identidade. Muitas pessoas pensam que ganhar na loteria é o fim de todos os problemas, disse a plateia atenta. Mas dinheiro não cria nem resolve problemas fundamentais de caráter. Apenas os amplifica. Ué. Após a palestra, uma fila de pessoas se formou para falar comigo. Muitos eram idosos compartilhando experiências semelhantes, filhos que tomavam decisões financeiras sem consultá-los, noras e genros que os tratavam como fardos, a sensação gradual de invisibilidade dentro das próprias famílias. Uma senhora idosa segurou minhas mãos com força. Obrigada por dar nome ao que passei. Por anos pensei que era normal, que era ingratidão minha querer mais respeito. Um homem, em seus 80 anos, contou como havia entregado procuração financeira ao filho, apenas para descobrir que ele estava drenando suas economias para investimentos arriscados. Tive vergonha de admitir que meu próprio filho estava me explorando, confessou, os olhos marejados. Seu discurso me deu coragem para buscar ajuda. Cada história reforçava minha convicção de que a fundação estava preenchendo uma necessidade vital e que minha experiência dolorosa tinha um propósito maior. Ricardo sempre dizia que não existem coincidências, apenas lições disfarçadas. Talvez ganhar na loteria e enfrentar toda aquela traição tenha sido a lição que eu precisava para encontrar minha verdadeira vocação nos anos dourados da minha vida. Nos anos que se seguiram, dividi meu tempo entre o trabalho na fundação, minha arte, que agora era exposta regularmente em pequenas galerias, e momentos preciosos com a família que foi reconstruída das cinzas da traição. Eduardo e seus filhos, Marta e outros amigos que se tornaram praticamente família. Eduardo finalizou seu divórcio e, gradualmente, reconstruiu sua vida, focando em ser um bom pai e redescobrir sua própria identidade além do casamento fracassado. A casa de praia se tornou seu refúgio e, eventualmente, seu lar permanente. Ele se casou novamente anos depois, com uma mulher gentil e compreensiva que nunca tentou apagar o passado, mas ajudou-o a construir um futuro melhor. Quanto a Vanessa, seu livro alcançou um sucesso modesto, principalmente em círculos acadêmicos e assistenciais. Ela se tornou uma voz respeitada em discussões sobre ética financeira familiar e exploração de idosos, usando sua própria história como alerta. Nossos caminhos raramente se cruzavam, mas quando acontecia, havia um respeito mútuo silencioso. Um reconhecimento de quão longe ambas havíamos chegado desde aqueles dias sombrios. Em meu 800º aniversário, olhei ao redor da sala cheia de amigos, família e colegas da fundação, e senti uma profunda gratidão. Não pelo prêmio da loteria em si, que havia se tornado apenas um detalhe em minha história de vida, mas pelo que aprendi através da tempestade que ele desencadeou. Aprendi que dignidade não tem preço. Aprendi que verdadeiros relacionamentos sobrevivem às piores tempestades. Aprendi que nunca é tarde demais para redescobrir sua própria voz. E, acima de tudo, aprendi que nossa verdadeira fortuna não está em contas bancárias ou propriedades, mas em quem nos tornamos face à adversidade. Aquele bilhete de loteria, um simples pedaço de papel que muitos veem como um caminho para a felicidade instantânea, havia revelado a verdade sobre cada pessoa em minha vida, incluindo a mim mesma. E essa verdade, por mais dolorosa que tenha sido inicialmente, tornou-se o fundamento sobre o qual construí uma vida mais autêntica e significativa do que qualquer quantia de dinheiro poderia comprar. A vida, brindei, erguendo minha taça de champanhe em meu aniversário de 80 anos, cercada por aqueles que realmente importavam. Não pelos presentes que ela nos dá, mas pelas verdades que ela nos revela. Enquanto observava os rostos sorridentes ao meu redor,
Eduardo agora com fios grisalhos, seus filhos já adultos jovens, amigos de longa data e novos companheiros de jornada. Percebi que havia encontrado algo muito mais valioso do que os 90 milhões de reais do prêmio. Havia encontrado paz. Havia encontrado propósito. Havia encontrado minha verdadeira fortuna. Quando completei 85 anos, a Fundação Ricardo Alvarez estava presente em 7 estados, oferecendo assistência a milhares de idosos vulneráveis anualmente. Meu rosto, agora marcado por rugas que contavam histórias de dor e alegria em igual medida, aparecia ocasionalmente em publicações sobre filantropia e proteção aos direitos dos idosos. A história do bilhete de loteria havia se tornado quase mítica. A mulher que transformou traição em redenção, como um jornal certa vez descreveu. Mas a verdadeira história, aquela que se desenrolava silenciosamente nos corredores da minha casa à beira-mar e nos momentos tranquilos com minha família reconstruída, era muito mais complexa e significativa do que qualquer manchete poderia capturar. Eduardo, agora com cabelos completamente grisalhos, havia se tornado um homem notavelmente diferente daquele jovem indeciso que permitiu que eu fosse expulsa da própria casa anos atrás. Diretor de uma escola local, ele dedicava sua vida a educar crianças e orientar jovens professores. Seu casamento com Clara, uma bibliotecária de voz suave e opiniões firmes, era uma parceria de respeito mútuo. Seus 3 filhos estavam seguindo seus próprios caminhos, os gêmeos na universidade e a caçula, Teresa, terminando o ensino médio. Naquele ano, durante um jantar de domingo em minha casa, uma tradição que havíamos mantido religiosamente por mais de uma década, Eduardo me surpreendeu com uma notícia. Vanessa está doente, mãe, disse ele calmamente, enquanto ajudava a lavar a louça depois que todos haviam saído da mesa. Câncer em estágio avançado. Senti um aperto no peito. Apesar de tudo que havia acontecido entre nós, a notícia da doença de Vanessa me afetou mais do que esperava. Sinto muito em ouvir isso, respondi sinceramente. Ela está recebendo tratamento adequado? Eduardo assentiu. Sim, mas os médicos não são muito otimistas. Ela perguntou por você. Olhei para ele surpresa. Não para pedir nada, ele esclareceu rapidamente. Apenas queria saber como você está. Disse que tem pensado muito sobre o passado. Fiquei em silêncio por um momento, absorvendo a informação. A mulher que uma vez me expulsou da minha própria casa, que tentou roubar o que era legitimamente meu, que causou tanta dor à nossa família, agora enfrentava sua própria mortalidade. Vou visitá-la, decidi finalmente. Eduardo me olhou surpreso. Tem certeza, mãe? Você não tem nenhuma obrigação. Não estou fazendo por obrigação, Eduardo. Estou fazendo por mim mesma. Na semana seguinte, fiz a viagem de 2 horas até o hospital onde Vanessa estava internada. O corredor antisséptico, com seu cheiro característico de desinfetante e desesperança, trouxe memórias dolorosas dos últimos dias de Ricardo. Respirei fundo antes de bater na porta do quarto 317. Entre. Uma voz fraca respondeu. Vanessa estava quase irreconhecível. Seu corpo, antes cheio de energia e arrogância, agora parecia frágil e diminuído contra os travesseiros brancos do hospital. O cabelo, que ela sempre mantivera impecavelmente arrumado, havia caído devido à quimioterapia, substituído por um lenço colorido. Seus olhos, no entanto, ainda tinham aquela intensidade característica, embora agora contivessem mais sabedoria do que ambição. Teresa, ela murmurou claramente surpresa. Você veio? Sim, respondi simplesmente, sentando-me na cadeira ao lado da cama. Eduardo me contou sobre sua condição. Um silêncio desconfortável pairou entre nós. Não éramos mais inimigos, mas tampouco éramos amigos. Éramos 2 mulheres que haviam compartilhado uma história complexa e dolorosa, agora reunidas em um momento de vulnerabilidade extrema. Não esperava que você viesse, disse ela finalmente. Não depois de tudo. A vida é curta demais para guardar rancor eternamente,
respondi, surpreendendo a mim mesma com a serenidade em minha voz. E todos nós cometemos erros. Vanessa deu uma risada fraca que logo se transformou em tosse. Alguns erros são maiores que outros. O que eu fiz com você está no passado, interrompi suavemente. Você já pagou por isso de muitas formas. Lágrimas silenciosas começaram a escorrer pelo rosto de Vanessa. Sabe o que é irônico? Todo aquele dinheiro que eu tanto queria, agora não significa nada. Não pode comprar mais tempo. Não pode apagar o que fiz. Segurei sua mão magra, sentindo as veias proeminentes sob a pele fina. Mas você fez algo com o tempo que teve depois. O livro, as palestras, ajudar outras pessoas a reconhecerem a ganância antes que ela os destruísse. Tentei, ela assentiu fracamente. Tentei transformar aquela vergonha em algo útil. Conversamos por quase 1 hora. Não sobre o passado. Ambas sabíamos essa história bem demais, mas sobre como havíamos crescido a partir dele. Sobre os pequenos momentos de graça que havíamos encontrado em nossas vidas separadas. Sobre as lições que aprendemos da maneira mais difícil. Antes de sair, Vanessa segurou minha mão uma última vez. Teresa, disse ela, a voz agora apenas um sussurro. Obrigada por ser a pessoa que você é, por não permitir que o que aconteceu te tornasse amarga. Você tinha todo o direito de me odiar para sempre. O ódio só prejudicaria a mim mesma, respondi honestamente, e já passei tempo demais permitindo que outros determinassem minha felicidade. Saí do hospital com uma sensação estranha de encerramento. Não havia perdoado completamente Vanessa. Algumas feridas são profundas demais para cicatrizar completamente, mas havia feito as pazes com aquele capítulo da minha vida. Vanessa faleceu 3 semanas depois. O funeral foi pequeno, principalmente ex-colegas da organização onde ela trabalhava e alguns amigos. Eduardo compareceu, e eu também, permanecendo discretamente nos fundos da capela. Não estava lá para exibir perdão ou bondade, mas para honrar a jornada completa de uma vida humana, com todos os seus erros e tentativas de redenção. Depois do serviço, uma mulher jovem se aproximou de mim. Você é Teresa Alvares? Perguntou timidamente. Assenti, curiosa sobre como ela me conhecia. Sou Melissa. Vanessa foi minha mentora no programa de recuperação, explicou ela. Ela falava muito sobre você, sabia? Dizia que você era a pessoa mais forte que ela já conheceu. Sorri tristemente. Vanessa me viu em meus momentos mais vulneráveis. Ela nos contou sua história, a versão verdadeira, não a versão do livro. Nos ensinou que o caráter se revela não quando ganhamos, mas quando perdemos tudo. Melissa hesitou antes de acrescentar. Ela esperava que um dia pudesse realmente merecer seu perdão. Diga a ela que conseguiu, respondi suavemente. Onde quer que ela esteja agora. Naquele mesmo ano, dei um passo significativo que vinha considerando havia algum tempo. Transferi a liderança diária da fundação para uma equipe de profissionais dedicados, mantendo-me apenas como consultora e membro do conselho. Aos 85 anos, sentia que era hora de desacelerar, de dedicar mais tempo à pintura, à leitura e aos meus bisnetos que estavam começando a chegar. Uma tarde, enquanto pintava na varanda com a ajuda de Sofia, minha bisneta de 4 anos, Eduardo se juntou a nós, observando em silêncio nossos pincéis dançarem sobre a tela. Sabe o que estive pensando, mãe? Disse ele finalmente. Como um único momento pode mudar completamente o rumo de nossas vidas. O bilhete de loteria, constatei, entendendo imediatamente. Sim, ele confirmou, olhando para o horizonte onde o céu encontrava o oceano. Se você não tivesse ganhado, se Vanessa não tivesse agido daquela forma, se eu não tivesse sido tão fraco, quão diferente tudo seria. Diferente sim, concordei, ajudando Sofia a misturar cores para criar um tom perfeito de verde para sua árvore imaginária. Mas não necessariamente melhor. Eduardo me olhou, surpreso. Como assim?
você não teria passado por tanto sofrimento. Talvez, respondi pensativa, mas talvez também nunca tivesse descoberto minha própria força. Talvez você nunca tivesse encontrado seu verdadeiro caminho. Talvez milhares de idosos não tivessem recebido ajuda através da fundação. Você está dizendo que foi tudo para o melhor? Perguntou ele incrédulo. Não, balancei a cabeça. Estou dizendo que não podemos saber quais caminhos alternativos teríamos seguido. Só podemos fazer o melhor com o caminho que nos foi dado. Sofia ergueu sua pintura para mostrar, uma explosão de cores que representava sua visão única do mundo. Vovó, olha, fiz uma árvore mágica. Sorri, admirando sua criação. É linda, querida. As melhores árvores são aquelas que crescem em lugares inesperados. Mais tarde naquela noite, depois que todos haviam ido embora, sentei-me sozinha na varanda com uma taça de vinho, observando as estrelas refletidas no oceano escuro. Pensei em Ricardo, que havia partido há tanto tempo, mas cuja presença ainda sentia em momentos de quietude como este. Pensei em Eduardo, que havia encontrado seu caminho de volta para o homem que seu pai sempre soube que ele poderia ser. Pensei em Vanessa, cuja ganância havia causado tanto dano, mas que eventualmente encontrou um propósito em ajudar outros a evitar os mesmos erros. E pensei em mim mesma, a jovem professora que se tornou esposa, mãe, viúva, vítima, lutadora, vencedora, artista, filantropa e, finalmente, aos 85 anos, apenas Teresa. Uma mulher que havia aprendido que a verdadeira riqueza não está em contas bancárias ou bilhetes premiados, mas na capacidade de permanecer fiel a si mesma diante de qualquer tempestade. O bilhete de loteria, que por tanto tempo simbolizou traição e dor, havia se transformado em algo diferente em minha narrativa pessoal. Tornou-se o catalisador que revelou verdades essenciais, algumas dolorosas, outras libertadoras, e que, ironicamente, me levou a uma vida mais rica em todos os sentidos que realmente importam. Quando completei 90 anos, a celebração foi tranquila, mas significativa. A casa à beira-mar estava cheia de risos de bisnetos correndo pelo jardim, de conversas animadas entre amigos de longa data, de música suave flutuando do velho piano que Eduardo havia restaurado para mim anos antes. Durante o jantar, meu neto mais velho, filho de Eduardo, propôs um brinde. A vovó Teresa, disse ele, erguendo sua taça, que nos ensinou que a verdadeira fortuna não é o que temos, mas quem escolhemos ser. Enquanto todos erguiam suas taças, olhei ao redor da mesa para os rostos que amava. Alguns ligados a mim por sangue, outros por escolha, todos parte da família que havia criado ao longo dos anos. Pensei na longa jornada que me trouxe até ali, nas perdas e ganhos, nas quedas e recomeços. O bilhete de loteria que mudou minha vida estava guardado em uma pequena caixa de madeira entalhada, junto com o recibo de compra e a foto que tirei dele. Não como lembrete do prêmio financeiro, mas como símbolo de uma verdade mais profunda que descobri ao longo do caminho. A verdadeira fortuna, percebi enquanto observava minha família reunida, não é o que ganhamos, mas o que aprendemos. Não é o que possuímos, mas quem nos tornamos. E não é medida em reais, mas na paz que sentimos quando finalmente entendemos nosso próprio valor. Naquela noite, antes de dormir, escrevi algumas linhas em meu diário, um hábito que mantive por décadas. Aos 90 anos, olho para trás e vejo que o maior prêmio nunca foi o dinheiro. Foi descobrir, através da tempestade mais forte da minha vida, que sou mais resiliente do que imaginava, que mereço respeito e dignidade, que posso reconstruir a partir das cinzas. E que, no final, somos definidos não pelo que os outros nos tiram, mas pelo que escolhemos fazer com o que nos resta. E isso, mais do que qualquer conta bancária ou propriedade, era o verdadeiro legado que esperava deixar para as gerações que viriam depois de mim. A compreensão de que nossa verdadeira fortuna reside dentro de nós, esperando para ser descoberta mesmo, e talvez especialmente, nos momentos mais desafiadores de nossas vidas.
Agora, se você gostou dessa história, clica em S inscrever e me diz nos comentários qual parte te deixou de queixo caído. Ah, e não esqueça de se tornar membro para ter acesso a vídeos exclusivos que não posto aqui. Te espero lá.